Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Jesus não estava falando de sono. Ele estava falando da morte física. Mas os discípulos fizeram o que nós amamos fazer: supor. Se pôr, Nós estamos supondo demais. É uma suposição que não acaba. Nós queremos adivinhar o que Deus vai falar conosco. Tem hora que a gente se torna os verdadeiros Google da vida. Deus mal abre a boca, a gente termina a frase. Nós temos que parar de supor, amados. Nós temos que ter certeza daquilo que Deus quer. Olha o que o texto diz: mas eles supunham. Por que eles supunham? Jesus não havia falado já o que ia fazer? Vamos voltar. Ele dorme, ele morreu, e eu vou lá para despertá-lo. Não, eles estão insistindo. Aí eles continuam, no verso 14. Então Jesus disse claramente: Lázaro morreu. Aí Jesus não aguenta. Falando, deixa eu explicar para vocês o que aconteceu. Lázaro morreu. Vocês estão me entendendo aqui, amados? Amém. Tem momento que Deus chega na frente da gente assim com um sacode bem grande e fala a verdade do que está acontecendo. E ele claramente diz: Lázaro morreu. Quem tinha contado para ele? Ninguém. Mas ele sabia de tudo. Por isso que o Salmo 139 fala: Senhor, tu me sondas e me conhece o meu deitar e o meu... Ainda a palavra nem chegou na minha boca e tu já conheces todas elas. Para onde esconderei de ti? Para onde fugirei? Porque se eu for para o abismo, só vai estar lá. Se eu for para o céu, lá tu também estarás. O Salmo 139 nos disseca daquilo que Deus conhece a nosso respeito. Estávamos numa condição informe, diz o verso 16 ou 15, se não me falha a memória. Mas Deus já havia escrito todos os dias da nossa vida. Então, verso 15: e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. O que Jesus está falando aqui, amado? Que na minha presença ninguém morre, por isso que eu me alegro por não estar lá. Amém, amados? Porque se eu estivesse lá, ele não tinha morrido. E se ele tivesse morrido, eu não ia ressuscitar ele. E se eu não ressuscitasse ele, não ia começar o processo que deveria começar para que eu fosse glorificado no meu Pai. Quem está me entendendo aí, amados? Amém. Amém? Por isso que ele fala: se eu estivesse lá, Lázaro não tinha morrido. Diga assim comigo: na presença do meu Deus, não existe morte, mas existe vida. Amém, amados? Está claro isso? Por isso que ele fala: eu me alegro por não estar lá. Porque se eu estivesse lá, Lázaro não tinha morrido. E se Lázaro não tivesse morrido, o milagre não ia acontecer. Amém, queridos? Entendeu por que você está passando por essa prova? Entendeu por que a coisa arrochou? Porque o milagre vai ser bem maior do que nós esperamos. Amém? Amém ou amém, amados? Aí ele continua, então, olha que cara doido. Tem hora que nós somos assim, ó. Olha o que diz o verso 16. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. O que é isso? Que conclusão é essa? Que conclusão é essa que Tomé tirou? Então vamos morrer com ele? Como assim? Jesus está falando de vida, está falando que na presença dele não há morte, está falando que está indo na luz porque está indo na direção do seu Pai, está indo porque vai ser glorificado, está indo porque essa morte é para a glória de Deus. O cara, não, então vamos morrer com ele. Será que a gente não faz isso de vez em quando? Não. Tira as conclusões mais loucas possíveis e começa a questionar a Deus e colocar Deus em cada um, amado. Quem está me entendendo aí? Amém. Amém. Eu achando interessante o que o pastor Dé estava falando. E eu lembrando isso aqui porque existe uma clareza tão grande naquilo que Jesus estava fazendo e naquilo que ele queria que os seus discípulos acreditassem. E existe uma clareza tão grande na área financeira de um cristão, em como ser abençoado. Mas nós
o tempo todo ficamos supondo, acreditando da nossa maneira, tirando as piores conclusões possíveis, e ainda questionamos Deus e lamuriamos com Deus porque Deus não nos abençoa. A ordem já foi dada, sim ou não? Sim. Qual foi a ordem? Trazer o quê? E Deus vai fazer o quê? Abrir o quê? Janela só abre por? Dentro. Quem pode abrir essa janela? Deus. Só ele. E é para me honrar ele com as primícias ou com o que sobra? Eu sei que o pastor Décio não gosta de falar valor. Mas teve um dia que ele vendeu 165 palas. Um dia. Minha mãe tá lá, tá torta já. Por quê? É mágica isso? É melhor? É Deus. A conclusão de Tomé, amados. Vamos para morrer com ele. Que hora que Jesus falou que ia morrer em nome de Jesus? Que hora que Deus falou que vai nos abençoar financeiramente fora do dízimo da oferta? Qual foi o momento? Aliás, ele se coloca, se permite ser colocado à prova. Amém, amados? Eu quis puxar o gancho só para ficar mais claro. Amém? Vamos continuar. Chegando Jesus, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Diz comigo, 4 dias. 4 dias. Por que ele frisa 4 dias? Era um dia de viagem. Era 15 estádios. 3,2 quilômetros. Era um dia de viagem de Betânia a Jerusalém. Aonde ele estava, para lá do Jordão. Então foi um dia para levar a notícia. Ele demorou quantos dias? Quantos dias que Jesus demorou para ir? 2 dias. E quando ele resolve ir, mais um dia. Então tinha quantos dias? 4. Para o costume dos judeus, a alma ainda continuava no corpo. Quantos dias? 3. Então Jesus, ele esperou a hora certa. Ele não demorou. Era a hora de Deus. Por isso que Eclesiastes capítulo 3, verso 1 a 8, diz que há um tempo determinado para quê? Para todas as coisas. Há tempo de plantar e há tempo de? Há tempo de sorrir e há tempo de chorar. Há tempo de abraçar e há tempo de deixar de abraçar, amado. Há tempo para tudo. Jesus não demorou. Ele foi na hora certa. Diz comigo, Deus não tarda, Deus não falha, Deus vem na hora certa. Porque o milagre aqui foi grande. Porque 3 dias a alma o quê? Saía do corpo. Mas ele chegou no quarto. Aí começa um diálogo, amado, fantástico. Eu fico vendo nós conversando com ele. Muito dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para os consolar a respeito do seu irmão. Verso 20. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Quem era essa Marta? É aquela que quando Jesus estava pregando, ela estava o quê? Limpando a casa. Limpando a casa. E Maria? Aos pés de Jesus. Maria ficou quieta. Ninguém falou para Marta lá. Mas Marta foi. Marta precisava aprender. Diz comigo, eu preciso aprender. Olha só o diálogo, coisa maravilhosa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveres aqui não teria morrido meu irmão. E aqui ela faz uma confissão fantástica, porque ela sabia que na presença dele a morte não prevalece. Mas aí ela continua. Mas também sei que mesmo agora tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Aí ela vem de novo, não entendeu nada. Disse-lhe, eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Por que mulher não espera a coisa ser concluída? Google começa e a mulher quer terminar. Google, você digita dia, ele coloca dia. Noite, ele escreve noite. Parece que é adivinhar o que a gente está pensando. Marta queria... Hã? Tem o Google lá. Tem o Google lá, né? Começa a falar e fala um monte de opção e não deixa falar. E não deixa eu falar. Aí Jesus fala, não, mas ele vai ressurgir. Não, eu sei se ele vai ressurgir no último dia. Não, peraí, Marta. Não, você é ser enxerido mesmo. Aí vira e fala assim, disse-lhe Jesus, aí Jesus faz uma declaração maravilhosa. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim ainda que morra, viverá. Ele está falando daquele que vai esperar ele na morte. Aquele que morreu, que está aguardando a vinda do Senhor. Porque ainda que tenha morrido antes dele voltar, quando ele voltar vai o quê? Viver.
Aí ele continua e diz assim: e todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crê isso? Aqui ele fala do arrebatamento. Jesus traz declarações maravilhosas nesse contexto, mas nós só lembramos de Lázaro saindo do túmulo. Sim ou não? Sim. São mais de 40 versículos, a gente só lembra de Lázaro saindo do túmulo. E Jesus fazendo declarações maravilhosas aqui. Ele fala da primeira morte não, perdão, daqueles que morreram nele, que está aguardando a vinda dele, e fala daqueles que vão participar do arrebatamento. Aquele que morra, ainda que morra, viverá. Mas aquele que vive, crê em mim, não morrerá, viu? Mas viverá eternamente. Crê nisso. Aí sim ela solta a frase que ela fala: bom, Senhor, aprendi. Quando chega no verso 27, ela fala assim: sim, Senhor. Respondeu ela: eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Pronto, fechou, aprendi. Até que enfim. Diga assim comigo: eu preciso aprender também. Amém, amados? Tem uma hora que a gente tem que ouvir ele falando. E como eu disse aqui um dia, num diálogo, um só fala quando o outro se cala. Amém? Então as nossas orações não é meia hora nós falando e 5 minutos ele? Não. Nós precisamos, eu tenho tentado praticar isso. As minhas consagrações, os meus jejuns têm sido para ouvir Deus falar. Ele sabe tudo da minha vida, amado. Ele sabe tudo aquilo que eu preciso. Pastor, mas eu preciso falar. Eu sei que eu preciso falar, mas eu acredito que ele precisa falar muito mais do que eu. Sim ou não? A palavra de Deus fala que até o tolo, quando fica calado, se passa por sábio. E ele continua: tendo dito isso, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele. Amados, essa Maria aqui é aquela que se lançou aos pés dele, jogou o bálsamo, enxugou com o cabelo. Essa é aquela que o adorou em espírito e em verdade. Amém, amados? E quando ela escutou a voz de Deus, de Jesus chamando ela, o que ela fez? Depressa ela teve que ir ter com ele. E quando ela chega lá, Jesus não havia entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. 31. Os judeus que estavam com Maria em casa, a consolavam, vendo-a levantar-se depressa, sair, seguiram-na, supondo que ela ia, supondo de novo, que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, o que ela fez? Olha que diferença de Marta. Lançou-se aos seus pés. Para quê? Diz comigo: para o adorar. E fala: olha, se tu estivesse aqui, Senhor, meu irmão não havia. Você percebeu que foi a mesma frase, mas com um efeito totalmente diferente? Porque ela está dizendo mais uma vez: na tua presença, Senhor, eu sei que a morte não tem vitória nenhuma. Amém, amados? Jesus, vendo-a chorar, bem assim que os judeus acompanhavam, agitou-se no seu espírito e comoveu-se e perguntou: onde o sepultaste? Eles responderam: Senhor, vem ver. E Jesus chorou. Então disseram aos judeus: vede quanto o amava. Na verdade, eles, no entendimento daqueles que estavam ali, eles acreditavam que ele estava chorando pelo simples sentimento que ele tinha com Lázaro. Só que o choro ali era muito mais profundo. Ele estava chorando por se deparar com o que o salário do pecado faz com a humanidade. Aquilo que havia sido decretado lá em Gênesis, que também depois é lembrado lá em Romanos por Paulo, que o salário do pecado é a morte. Naquele momento ele vê o que o pecado faz com a humanidade. E ele não chora somente pela morte, ele sabia que ia trazer Lázaro de volta. Mas ele percebe o que o pecado faz com o ser humano, faz com o homem. E ele começa a chorar. E eu me lembro dele mesmo falando no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, quando ele diz: bem-aventurados os que? Porque serão o quê? E o choro ali, amado, não é porque não pagou a conta, não. O choro ali não é porque perdeu um ente querido, não. O choro ali, querido, é porque estou chorando pelos meus pecados e pelos pecados do mundo. E o que Satanás tem feito? Tem alguém me entendendo aí, mano? Nós não devemos ter raiva das pessoas. Nós devemos ter o quê? Amor pelas pessoas. A nossa compaixão, porque a graça que nos alcançou quer alcançar também quem está próximo de nós.
Nós devemos ter compaixão do ser humano, e foi isso que Jesus teve nesse momento. Jesus chorou porque ele amava Lázaro, não foi só por isso. Ele chorou porque ele percebeu o que o pecado faz com o ser humano. E nós, enquanto discípulos, nós precisamos também chorar pelo pecado que tem arrasado com o mundo. Tem alguém me entendendo aí, amados? Amém ou não amém? Aí ele continua. Mas alguns objetaram, não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Tinha gente questionando ele ainda. Por que eu e você estamos questionando ele ainda? Diz assim comigo, eu não vou, a partir de hoje, questionar. Só vou obedecer. Para que balançar a perna assim, amado? É isso, obrigado. Tinha gente questionando ele ainda. Não podia ter feito como fez com o cego? O senhor não podia ter aberto aquela porta para mim? O senhor não podia ter me dado aquela solução? O senhor não podia ter trazido meu esposo, minha filha, meu filho, a minha esposa? O senhor não podia ter feito dessa forma? Por que o senhor fez assim? E aí a gente começa a configurar para Deus a maneira que Ele tem que trabalhar e não esperar o que Ele vai fazer para que o nome dEle seja glorificado. Tem alguém me entendendo aí, querido? Em nome de Jesus. Vamos lá para a gente caminhar para o final. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta e cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Diga assim comigo, aquilo que eu posso fazer, Aquilo que eu posso fazer, Deus não vai fazer. Deus não vai fazer. Quem vai fazer, fala, quem vai fazer? Sou eu. Lica hoje tá. Hoje ela tá. Vou dar um pôr nela. Quem tem que orar é eu e você. Quem tem que jejuar é eu e você. Quem tem que ouvir é eu e você. Quem tem que obedecer é eu e você. Quem tem que dizimar e ofertar é eu e você. Quem tem que trabalhar na obra é eu e você. Ele vai fazer o que é a parte dele, mas o que é a parte minha e sua, somos nós que temos que fazer. Ele não podia tirar a pedra aí, pedra, vaza. Afinal de contas, amado, ele trouxe um morto de 4 dias. Olha como que ele trouxe. Então ordenou Jesus tirar a pedra, disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Ah, Marta, de novo, gente. Alguém podia falar para você mulher ficar calada? Diz assim comigo, na presença de Deus, Na presença de Deus. eu preciso aprender a ficar calado. Que coisa feia. O tempo todo futricando, o tempo todo falando, o tempo todo conversando. E Jesus querendo operar um milagre. Senhor, não vai não, já está perdendo. Quem te perguntou? Respondeu-lhe Jesus, eu já não te disse, Marta. Se creres, verás o quê? Que coisa, Marta. Segura aí só um pouquinho. Amém, amados? Quantas vezes Deus vai precisar dizer? Diz comigo, enquanto tiver vida, ainda há esperança. Então, se está vivo, amado, pode ouvir que Deus vai continuar falando. Amém? Aí vira e fala assim, tiraram então a pedra e Jesus levantou os olhos para o céu e disse, Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves. Mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu... Olha, o desejo de Jesus não era ele aparecer, mas quem? Aquele que havia enviado. Amado, quem tem que aparecer não é eu e você. Como João disse, é necessário que ele Cresça. e que eu... Diminua. O tempo todo ele transferindo a glória para quem? Para Deus. Se crês, verás a glória de Deus. Estou fazendo isso para que eles creem no Senhor. Amém, amados? Amém. Aí ele continua. E tendo dito isso, clamou em alta voz, Lázaro, vem para onde? Por que ele chamou o nome de Lázaro? Muitos acreditam, porque se ele só fala, vem para fora, amado, ia virar um tumulto de morto saindo. Vem para fora, 10, 15, 20 correndo. Não, eu só chamei Lázaro. Porque na presença de Jesus não há morte. Delica, você vai levar um? Vai.
Na testa. Amém, amados? E aí ele grita, Lázaro, vem para fora. Olha a maneira que Lázaro sai. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com a atadura. Como é que esse homem estava andando? Você estava enfaixado. Como é que ele veio? Das duas, uma, amado. Ou ele veio assim, ó. Ou ele veio pulando. Ou ele veio voando. Acredito que ele veio trazido nos ares. Eu acredito que isso não era nada para quem estava ressuscitando um morto de 4 dias.